E aqui no meu último exemplo sobre campo elétrico, eu vou ter agora uma situação onde eu tenho uma distribuição de cargas numa superfície, tá? Então eu não tenho uma distribuição contínua, mas eu vou trabalhar agora com uma integral de área, tá? Então eu tenho uma figura que mostra um disco, o meu disco é de plástico, tá? Ele é de plástico para ele ser não condutor e para ele poder manter suas cargas fixas, tá? Então esse disco de plástico tem um raio R maiúsculo, com uma distribuição uniforme de cargas positivas, sigma, na superfície superior. Tem um pequeno erro de digitação ali, né? Na superfície superior. Qual é o campo elétrico no ponto P, situado no eixo central a uma distância Z do disco? Então, o problema aparentemente é semelhante com o problema 3, só que no problema 3 eu tinha uma distribuição linear, né, de cargas, eu tinha uma linha, formava um anel, e agora eu tenho um disco, então esse meu anel é fechado, tá? Mas eu vou calcular num ponto parecido, ele tem uma distância Z, né, a uma certa altura, e esse ponto P passa pelo eixo central do meu disco, assim como passava pelo eixo central do anel. Tá? Só que agora a distribuição de cargas é superficial. Eu tenho uma densidade de cargas sigma. Tá? Uma questão que eu queria comentar é que se a densidade de cargas é sigma, ou é lambda, ou é ρ é volumétrica, sigma é superficial e lambda é linear. Essa letra não importa, o que importa é saber o conceito da densidade de carga e quando que vai utilizar, né, a unidade corretamente, coulomb por metro, coulomb por metro quadrado, coulomb por metro cúbico. Se eu tiver um corpo tridimensional, né, ou uma superfície ou uma linha, tá? Então, isso é o que mais importa e não exatamente o símbolo que nós vamos usar para descrever a densidade de carga do corpo, tá? Um outro comentário é que tanto o exemplo 3 quanto o exemplo 4, nos livros, muitas vezes eles são conteúdo, a gente vai deduzir equações que vão poder ser utilizadas, vão estar no formulário e vão ser utilizadas nas listas já como fórmulas prontas, né? Mas nós vamos resolver as integrais para chegar nessas equações. Então, em alguns livros vocês vão achar esses mesmos exemplos como conteúdo e, dependendo do autor, vai constar como exemplo. Mas provavelmente todos os livros de física vão ter esses problemas dessas distribuições, que são os casos mais usuais e os mais simples de resolver, tá? Essas distribuições de carga que tem um ponto no eixo central, né? Alguma certa simetria aí no meu cálculo. Então são problemas bem tradicionais, vocês vão encontrar em qualquer livro, seja como exemplo ou como conteúdo. Então agora eu tenho um problema, de um disco circular. Esse disco tem um raio R maiúsculo e tem uma distribuição de cargas. Essa distribuição de cargas sigma, de cargas positivas, é uma densidade superficial, tá? Então eu quero calcular o campo elétrico no ponto P, que está situado a uma distância Z do eixo central. Percebam que no exemplo 3, eu também calculei o campo num ponto P do eixo, numa distância do eixo central do anel. Se eu mudasse o ponto de lugar, eu ia mudar a resolução daquela integral e ia mudar o resultado, tá? Então, percebam que tanto o problema do exemplo 3 quanto do exemplo 4, os pontos estão situados no eixo central. Isso é uma questão particular, são casos específicos, tá? E além do ponto estar numa posição específica, o formato, que aqui no caso é um disco, também
vai me resultar numa equação, numa fórmula diferente, tá? Então, cada caso tem que ser resolvido com uma integral diferente, e se mudar o ponto de lugar, já muda também até a maneira de escrever a integral. Pode ser que a coisa fique bem mais complicada, tá? A integral de um disco poderia ser bastante complicada se eu não tivesse resolvido antes o problema do anel. Por quê? O que eu faço? Eu divido o meu corpo em vários pedacinhos para dar uma contribuição com elementos de carga, né? Para eu somar todas as contribuições do meu campo total. Só que no disco, imaginem que eu ia ter uma variação além da circunferência, como eu levei em conta no anel, nesse raio aqui. Então, se eu já resolvi o problema do anel, por que eu não somo sobre todos os anéis? Eu começo com um anel bem pequenininho e vou colocando mais anéis e vou integrando em vários anéis até fechar o disco sólido, né? Já que eu resolvi o problema do anel, eu vou resolver o meu problema do disco. Na verdade, o meu DE aqui, ó, o meu campo total é a integral de todos os DE, né? Só que os meus DE, eu vou levar em conta os campos dos anéis, porque daí eu coloco, então, um anel aqui, ó, começo num anel de raio 0 e vou indo até o raio máximo R, fechando todos os anéis até completar um disco. Então, eu vou fazer isso porque eu já resolvi o problema do anel, tá? No problema do anel, o campo que nós tínhamos escrito, vou reescrever aqui, a fórmula era assim, ó. O campo do anel era QZ dividido por 4π ε0, z ao quadrado mais r ao quadrado na 3 meios. Então, como aqui eu estou precisando do DE, né? Eu vou integrar sobre vários anéis. Eu vou começar com o anel de raio 0 e vou até um raio Rzão. Então, na verdade, eu quero escrever DE. Então, os meus DE partem das contribuições de carga de Q para cada anel aqui, ó, de diferentes raios que eu vou fazer, tá? Então, de novo, né? Só que uma coisa que eu tenho que prestar atenção de novo, que eu comentei lá no problema anterior, era a questão do raio, né? Como aqui esse meu DE é variável, o raio Rzão é o raio do disco, é o raio fixo, e o raio Rzinho é um raio variável. Esse meu DE aqui, ó, que vem das contribuições de carga em vários anéis, os meus anéis têm raios variáveis, então eu tenho que prestar atenção de novo aqui, ó, quem que é Rzinho e quem que é Rzão, tá? Rzinho é o raio do anel e Rzão é o meu raio do disco, tá? No problema do anel, eu escrevi em termos de Rzão porque eu tinha um anel só com raio fixo. Aqui eu vou escrever em termos de Rzinho porque os meus anéis têm esse raio Rzinho variável. E Rzão é o último raio lá, o raio final, tá? Então, isso aqui é um Rzinho, tá? Então, como que eu vou integrar? Eu tenho dq, mas esse R aqui é variável, né? Então, eu tenho que integrar em termos da, né? Eu tenho que ter a mesma variável. Então, eu vou reescrever esse meu dq. Vamos ver se eu consigo escrever ele em termos de drzinho para eu poder resolver a integral, tá? Senão eu tenho duas variáveis aqui, ó, tá? Então, quem que é o meu dq? A carga sai lá daquela densidade de carga, lembra que eu comentei? Normalmente a gente tem informações acerca da densidade, ó, mesmas informações aqui. É sigma, é o raio Rzão e a distância z, tá?
Minha resposta final tem que estar em termos dessas variáveis aqui. Rzinho vai ter que sumir, tá? Sigma, que é a densidade de cargas positivas, inclusive na superfície superior, só para dar contribuição do campo para um lado aqui, ó. Se eu tivesse carga do outro lado, eu teria que levar em conta o campo lá embaixo, tá? Eu desenhei o campo para cima porque lembra que nós já resolvemos o problema do anel e nós percebemos que as componentes perpendiculares ao eixo se anulam e só resultam as componentes paralelas que se somam aqui, né? Então, como eu estou integrando nos anéis, eu já sei que só me sobram as componentes para cima. E aí, então, o meu campo total, quando eu escrever aqui os campos dos anéis, eu já estou levando em consideração, quando eu resolvi isso aqui, as componentes do cosseno lá. Então, eu só tenho campo para cima. E como a minha carga está na superfície superior, é só para cima mesmo. Se eu tivesse carga na superfície inferior, eu teria que levar em conta um campo lá para baixo, no outro lado, tá? Mas isso não acontece. Então, o meu sigma, que é a densidade de cargas que está na superfície superior, positiva, então o campo saindo também, né? É a carga, lembra que sigma é a carga pela área, nesse caso aqui é uma densidade superficial. Só que eu trabalho com densidades de carga uniforme. Então, se isso vale para o todo, isso aqui vale para um pedacinho. Se eu dividir um pequeno pedacinho aqui do meu disco com uma certa área, né? No caso aqui, um anelzinho, né? Com uma certa área. Então, quem que é de que? É o que eu quero substituir aqui, ó. De que vai ser sigma dA. Né? Só que se eu substituir aqui dq por sigma dA, eu ainda vou ter integral em dA e o meu rzinho é uma variável. Então, eu ainda tenho que abrir melhor esse termo dA. Quem que é a área? Área, lembra que eu estou integrando vários anéis. Então, a área de um círculo. A área do círculo, como eu estou integrando em vários anéis, é πrzinho quadrado, porque eu vou ter vários raios diferentes. Rzão é um raio fixo, tá? πr ao quadrado. Isso é a área de um círculo. Se a área é πr ao quadrado, quem que é dA? Que eu quero saber. Se eu fizesse a derivada de dA em relação a R, dA seria, dA em relação ao raio aqui seria 2πr. Então, o meu dA é 2πr dr. Então, o meu dq, ó, eu vou substituir aqui, ó. O meu dq vai ser sigma vezes 2πr dr, tá? Então, o problema que eu quero resolver lá na integral, eu vou ter que colocar esse dE lá, ó. Mas no lugar do dq, eu ainda vou ter sigma vezes 2πr dr z dividido por 4π ε0 z ao quadrado mais rzinho, lembra que é rzinho e não é rzão, porque eu ainda vou integrar, né, e esse raio vai mudar na 3/2. Então, o que eu consigo juntar aqui? Posso simplificar esse π. Vamos dar uma olhada. Sigma é minha densidade de carga que é constante. 2 e 4, né? São números, até consigo simplificar também, né? Aqui vai dar 2, tudo bem. R, dr, agora eu consigo integrar, ó, em dr com o meu rzinho, e sendo que ainda esse raio vai variar de 0 até rzão, e z é uma distância fixa, né? A distância aqui, ó, do disco até o ponto P lá, ó, levando em consideração o eixo central. Então, agora, se eu jogar esse termo dE aqui dentro da integral, eu consigo integrar. Então, a minha integral vai ficar assim, ó.
Então, o meu campo, que é a integral de dE, vai ficar a integral de sigma vezes z vezes, vamos voltar um pouquinho aqui, sigma z r dr dividido por 2z ao quadrado mais r ao quadrado na 3/2. Então, como que eu vou resolver essa integral aqui, ó? Me convém tirar para fora da integral as constantes, né? Então, eu vou tirar, isso aqui é uma integral de 0 a r. Então, eu vou tirar o sigma, o z, r dr eu vou ter que integrar, né? Esse 2 aqui eu vou tirar para fora. E aqui, ó, eu não vou conseguir tirar fora do parênteses z ao quadrado mais r ao quadrado na 3/2. Então, eu vou ter que deixar, tá? Então, como que eu vou resolver essa integral? Vou fazer uma troca de variáveis. Se eu disser que isso aqui tudo é u, como que eu resolvo isso aqui, ó? Se u for z ao quadrado mais r ao quadrado, quem que seria du? Se eu derivar u em relação a r, isso aqui vai dar 2r. Então, o meu du tem que ser 2r dr. Então, ó, se eu tiver u aqui, para eu ter o du, eu teria que ter um fator 2 aqui, ó. Eu tinha simplificado, eu vou ter que voltar atrás. Se isso aqui é u, isso aqui vai ser du, né? E aí eu fico com uma integral assim, ó. O campo é sigma vezes z sobre 4. Acho que eu perdi um epsilon zero, só um minuto. Eu perdi o epsilon zero aqui, ó. Epsilon zero, epsilon zero, epsilon zero. Tá? E aí eu tenho uma integral de du sobre u na 3/2. Tá? Então, a integral de u na menos 3/2 du, eu tenho que fazer menos 3/2 mais 1. Isso aqui vai dar u na menos 1/2, né? Então, a minha integral fica sigma vezes z dividido por 4 epsilon zero, u na menos 1/2. Meus limites de integração aqui era de 0 a r. Então, a integral de u na menos 3/2 du, menos 3/2 mais 1 é menos 1/2. Então, fica u na menos 1/2 dividido por menos 1/2. Tá? E eu ainda não levei em conta os limites de integração de 0 a r. Na verdade, é melhor eu não escrever em termos de u, né? Mas eu estou tentando facilitar a visualização. Então, isso aqui vai ficar sigma vezes z dividido por 4 epsilon zero. Esse fator dividido por menos 1/2, eu vou colocar aqui, ó, vezes menos 2. U, lembra que u era z ao quadrado mais r ao quadrado. Na menos 1/2, menos 1/2, né, quer dizer que ele estava no denominador. Então, é z ao quadrado mais r ao quadrado na menos 1/2. É 1 dividido por uma coisa elevado na 1/2. E aí, agora eu consigo substituir os meus limites de 0 a r. Tá? Não está bem correto essa maneira que eu escrevi, mas era só para vocês não se perderem na resolução. Agora sim, ó, eu substituo os limites da integração, eu integrei em dr, né? Então, eu vou substituir aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. O meu campo vai ser... Agora sim eu posso simplificar, ó. Esse menos 2 com esse 4 vai dar menos sigma z dividido por 2 epsilon zero. Limite superior, substituo no lugar do rzinho o rzão, né, na 1/2, menos o limite inferior, no lugar do rzinho eu uso zero, então é z ao quadrado na 1/2, mais zero, né, fica z ao quadrado na 1/2. Então, isso aqui fica z
né? E como eu tenho esse menos aqui, ó, eu vou inverter esses termos para tirar esse sinal de menos. Então, isso aqui vai ficar sigma z 2 epsilon 0, 1 dividido, ó, eu vou inverter aqui porque eu tirei o sinal de menos. Z, né, ao quadrado na 1/2 é z, menos 1 dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2. Tá? Então, na verdade, o meu problema está praticamente resolvido. Então, eu só posso, se eu quiser, reescrever melhor, tá? Eu posso manipular matematicamente, mas eu já resolvi a minha integral. Por exemplo, eu posso tirar o mínimo aqui, ó. E aí isso ficaria assim, ó. O meu campo fica sigma z 2 epsilon 0, aí o mínimo é z, que multiplica z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2. Quando eu divido isso aqui, ó, vai me sobrar esse termo aqui. Menos, quando eu dividir aqui, ó, vai sobrar o z do outro lado, né? Então, agora eu simplifico aqui, ó. Então, eu posso escrever o meu campo final. Vamos escrever melhor aqui. Agora eu já escrevo no outro slide, ficar mais limpinho. Sigma sobre 2 epsilon 0, z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2, menos z. Vou botar separado aqui. Z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2, menos z dividido pelo mesmo denominador. Z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2. Então, ó, isso aqui pode se escrever como 1, né? Então, escrevendo a fórmula final, e aqui pode ser usado depois para calcular o campo de um disco, ó, sigma sobre 2 epsilon 0, que multiplica 1, né, que veio dessa simplificação aqui, ó, menos z dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2 ou raiz, como preferir. Então, esse é o meu resultado final para o campo elétrico produzido por um disco com uma densidade de cargas positivas sigma, sendo que esse campo é calculado a uma distância z do eixo central, né? Percebam que agora as minhas respostas estão em termos de z, que o problema me forneceu, r, que é o raio do disco, sigma. Então, ó, eu não tenho resposta em termos de Rzinho. Inclusive, percebam que esse meu campo, ele só tem essa componente paralela ao eixo Z. Ó, eu não tenho componentes perpendiculares, tá? Uma consideração importante. Se o meu raio fosse infinito, ou seja, se o meu disco fosse um disco muito grande, ou se eu olhasse o disco de muito perto, como se ele parecesse que é um disco muito grande, tá? O que acontece? Se o meu raio do disco for infinito, se esse disco for enorme, esse termo aqui, ó, se o R tender a infinito está no denominador, isso aqui tende a zero. Ou se o Z tender a zero, isso aqui tende a zero. Então, o meu campo fica sigma sobre 2 epsilon 0. Quando eu tenho um disco infinito, claro que eu não tenho um disco infinito na vida real, mas é quando eu tenho uma placa muito grande, eu olho ela muito de perto, percebam que eu já não tenho termos de raio, porque se eu olhar a placa tão de perto, eu não vejo mais se ela tem um formato de disco ou um formato de outra coisa. Se esse disco for muito grande, eu considero ele como se fosse uma placa infinita e já não importa mais o formato, nem o raio do disco, tá? Então, a gente considera esse campo aqui, ó, o campo para uma placa infinita. Lembra que o disco era não condutor, tá? Então, quando essa placa for muito grande,
não importa mais o raio, não importa mais o formato dela, e inclusive a distância, não vai fazer, se eu estou um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, já não vai fazer muita diferença, tá? Isso vai me mostrar que o campo produzido em qualquer posição, em qualquer distância, vai ser sempre o mesmo valor, ó. Agora ele só depende da densidade de cargas. Isso falando de um material superficial, que tem uma densidade superficial de cargas, que tenha dimensões bastante grandes, tá? Então, isso aqui é um valor constante. Então, e se fosse ao contrário? E se eu olhasse esse disco, se ele fosse um disco visto de longe, será que ele viraria um ponto, como aconteceu lá no caso do anel, que eu caí na fórmula lá da carga pontiforme? Na verdade, a resolução dessa equação aqui, ó, para o caso de uma distância muito grande, não é uma resolução trivial, tá? A gente tem que fazer uma expansão binomial, mas sim, a gente cai na fórmula da carga pontiforme também, tá? A gente espera isso para qualquer corpo visto de muito longe.